Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje mais uma pequena e breve revisão sobre o módulo 2, que tem como título a economia rural e a pecuária, tá bom? A gente inicia então fazendo essa breve observação, né, no início aí do nosso módulo, onde nós temos uma imagem que mostra um sistema industrial, um sistema intensivo, que trabalha diretamente com a produção de recursos, né, derivados de animais. No caso aí, a indústria leiteira, fundamental para alimentar nada mais, nada menos do que as grandes cidades, as grandes metrópoles do nosso país, né? Não só do país, mas também do mundo, lembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores de recursos de origem animal e é o número 1 hoje na produção de carne no planeta Terra, né? A pecuária ela é uma atividade que tem como objetivo, então, sistematizar esse processo de cuidados dos animais, a fim de produzir aí óleos, gorduras, couro, carne, né, ovos, leite, entre outros recursos, tá bom? Muito bem. A apostila traz também essa ideia da caça, né, de que ela, sem sombra de dúvida, foi extremamente crucial para o desenvolvimento da humanidade. Lembrando que no início, alguns milhares de anos atrás, o homem ele não dependia exclusivamente da caça, da carne, era um animal que buscava através do sedentarismo o seu alimento em regiões de floresta, de campos abertos, né, em qualquer tipo de bioma e ambiente espalhado em diferentes cantos do planeta Terra. Mas num dado momento, o homem então descobre o potencial energético proveniente da gordura e da carne e passa então a incorporar a caça à sua rotina diária. E isso ajudou o homem a se desenvolver e garantir o seu sustento, né, e também de toda a sua comunidade, da sua família, para esses anos seguintes, né, de sua sobrevivência. E isso fez a diferença, por exemplo, na separação de algumas espécies humanas, naquelas que conseguiram então sobreviver e as outras que não tinham tantas habilidades com relação à caça acabaram até mesmo se extinguindo. Então veja que a caça ela faz parte aí, né, da história da trajetória humana, mas hoje algumas regiões do planeta Terra, com algumas tribos e algumas sociedades mais isoladas, acabam dependendo aí da caça. O homem mais moderno, obviamente, ele consegue desenvolver uma atividade econômica muito mais organizada através do comércio e também, né, do fruto do seu trabalho, onde ele troca o seu tempo por dinheiro e o dinheiro pelo seu alimento. Então, essa ideia de que a gente busca a carne não mais em campos, para nós, homens da sociedade mais moderna, né, realmente faz sentido. Então a gente acaba buscando isso em grandes supermercados, né? Para você ter uma ideia, a caça foi tão prejudicial ao desenvolvimento aí dessas espécies que levou alguns animais, como este aí, o bisão, né, que é o animal que vive na América do Norte, a quase desaparecer por completo, né? Então essa área em verde que você nota aí na sua tela era a área de abrangência desse animal. E depois do processo, né, de exploração da pele deste animal, ele ficou reduzido a pequenas manchas, né, no norte aí do Canadá. Então veja que a interferência humana é extremamente severa ao equilíbrio da natureza. Bom, a domesticação dos animais vem aí de longa data, né? Como a gente discutiu em sala de aula, para que a gente tenha uma ideia, né? Há 32 mil anos antes de Cristo, nós já tínhamos, por exemplo, a domesticação dos cães aí na Europa, né? E durou aí basicamente 12 mil anos, onde o homem só se relacionava com esses animais no seu ambiente doméstico, tá bom? Lembrando que quando a gente fala de domesticação, é trazer literalmente para casa, tá? Fazer com que esse animal viva no ambiente também do ser humano, tá bom?
Depois nós temos aí, em outros momentos, né, como por exemplo há 8.000 anos antes de Cristo, as ovelhas, os porcos, as cabras e os bovinos, fazendo parte também da domesticação. 4.000 anos antes de Cristo, as galinhas, né, a lhama, cavalos, camelos e abelhas. E mais recentemente, nesse último intervalo, né, de 0 a 2010, nós temos a incorporação de outros animais, como peru no México, patos e renas, né? Basicamente na Europa, coelhos, avestruz, né? Na África do Sul, na produção aí não só do ovo, né? No caso aí derivado do avestruz, perdão, mas também a sua carne, ok? Hoje a população humana disparou, nós já somos 7,7 bilhões de seres humanos. E eu quero que você repare, por exemplo, na população de bovinos, ovinos e caprinos e suínos, que também cresceram, né, de certo modo, juntamente com o crescimento da população humana. Então a conclusão que nós tiramos é, uma vez que a população humana cresce, nós também precisamos aumentar a produção desses recursos derivados dos animais. Então todos esses rebanhos também cresceram nesse intervalo de 1920 até os dias atuais, ok? O que torna, na verdade, preocupante a questão ambiental, que nós vamos discutir mais para frente, mas vale a pena a gente lembrar que, atualmente, a produção de carne no planeta Terra é um dos maiores responsáveis aí pelo consumo de água, consumo de áreas, né, principalmente de solos, e o número 1 na eliminação de gases que são prejudiciais e que ajudam a desencadear o aquecimento global, né, dos dias atuais, tá bom? Então é interessante a gente fazer essa colocação. Quais são os maiores rebanhos no Brasil? Nós temos aí 1,3 bi de galináceos, né? Hoje essa população bovina e também de galináceos, sem dúvida, já é maior. Acredita-se em algo em torno de 1,8 bilhão, né, de galináceos e de 280 milhões de cabeças de boi no Brasil. A população de suínos, ovinos e caprinos é um pouco menor, mas também, né, é uma população gigantesca aí desses animais, ok? Então veja que no Brasil algumas regiões se destacam na produção, por exemplo, de alguns animais, então veja que isso é específico, em função também da especialização profissional de cada um deles na produção ou de carne bovina ou de carne de frango, e também com essa relação, pessoal, que nós temos da adaptação dos animais com a questão climática, tá bom? Então veja que o que nós estamos enxergando nessa cor aí, lilás, representa os galináceos, né, e amarela os bovinos, sendo que o estado que mais produz bois hoje no Brasil está no estado do Mato Grosso, segundo aqui o nosso mapa, ok? Com relação aos suínos, ovinos e caprinos, é uma relação um pouco diferente, né, do primeiro caso. Os suínos principalmente no sul do Brasil, né, na região sudeste também, e nós temos aí na região nordeste o destaque para a população de ovinos e caprinos, ok? Esses são os principais rebanhos do Brasil atualmente. Nós temos algumas formas de produção e de criação desses animais. Nós temos a questão da pecuária nômade, né, que é comum principalmente em países de clima árido e semiárido. No Brasil, a gente tem até alguns casos também que se repete com relação à criação dos caprinos, embora não seja extremamente comum. Nós temos, né, a pecuária de transumância, tá, ou transumante, onde você tem os pastores que acabam seguindo os animais num fluxo natural em busca da sobrevivência, né, em busca do seu alimento, de acordo com as mudanças das estações do ano, tá? Mas o que predomina realmente no nosso país é o que nós chamamos de pecuária sedentária. E aí nós temos dois modelos, na verdade nós temos três, tá? Nós temos a forma intensiva, como nós trabalhamos, né, na sala de aula, com a representação, por exemplo, de boitéis, né,
que recebem esses investimentos, que cuidam dos animais dentro de sistemas de confinamento, onde o animal ele fica cercado, ele passa a receber, por exemplo, a sua alimentação, cuidados específicos, né, durante o processo de engorda, até chegar ao seu dia de abate, né? Existem pontos positivos, principalmente com relação aos cuidados e à velocidade de engorda, mas o ponto negativo é que você tem um custo maior no processo de criação desse animal. Mas o que predomina no nosso país, por exemplo, é a criação no formato extensivo. De acordo com as imensas propriedades que nós temos no nosso país, que permitem, por exemplo, que esses animais sejam, né, o gado leiteiro ou para corte, no caso, produção de carne, que consigam sobreviver em ambientes, né, de grande extensão, onde eles buscam as suas pastagens, o seu próprio alimento, conseguem beber água em açudes ou então em represas de propriedades, né? Existe sim um cuidado muito intenso do proprietário, mas a velocidade de engorda, por exemplo, já é menor em relação ao intensivo, tá? Mas o ponto positivo, que é um pouco mais barato, né? E o negativo, que você precisa de um pouco mais de tempo para que esse animal realmente chegue na época do abate, tá bom? Bom, é isso, pessoal, né? É um assunto fácil. A gente precisa, obviamente, de uma leitura bem atenta para que a gente entenda exatamente quais são os principais pontos, né? Mas o objetivo principal é que você desenvolva uma valorização por essa atividade, onde nós temos milhares de brasileiros, né? E milhões de seres humanos trabalhando no planeta Terra, cuidando desses animais para que eles possam estar sadios para um processo de abate, de exploração daquilo que eles podem então fornecer ao nosso mercado e assim a gente consiga desenvolver a nossa sociedade moderna com os seus recursos, tá bom? Então valorize a produção, faça a leitura aí e se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Demais, aquele abraço então e bons estudos.